Hoje vamos dar uma olhada no cenário de investimentos aqui no Brasil neste comecinho de 2026, porque, sinceramente, tem algo de estranho no ar. A bolsa sobe, mas parece que nem todo mundo foi convidado para a festa. Vamos falar sobre o que está acontecendo com gigantes como a Petrobras, a novela da CSN e o caso interessante da CBA Alumínio. E, claro, vamos analisar o setor bancário, com o Bradesco e Banco do Brasil. Mas a peça que parece que amarra tudo isso é uma mudança tributária meio sorrateira, que já está valendo e pode explicar muita coisa. Então vamos tentar entender que cenário é esse que está se desenhando. É exatamente isso. Parece um quebra-cabeça com peças que não se encaixam à primeira vista, né? De um lado você tem um otimismo vindo de fora, do outro uma cautela muito grande aqui dentro, e no meio disso tudo essa camada regulatória nova que muda a conta final para o investidor. Entender como essas peças se conectam é o grande desafio do momento. Perfeito. Vamos começar então pelo quadro geral, o cenário macroeconômico, que já começa dando um nó na cabeça. O Boletim Focus, por exemplo, mostra que a projeção de inflação para os próximos anos está caindo, o que é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, a expectativa para o dólar subiu um pouquinho. O que a gente faz com essa informação? Inflação mais baixa com dólar mais forte. É bom ou ruim? É o clássico cabo de guerra. Uma inflação mais controlada é sempre uma notícia boa. Aumenta poder de compra, abre espaço para juros mais baixos no futuro, e isso é o combustível para a economia e para a bolsa. Só que o dólar mais forte age na outra ponta, sabe? Ele pode até atrair capital estrangeiro de curto prazo, mas, para as empresas, ele encarece dívidas em dólar e aumenta o custo de tudo que é importado. Isso pode espremer as margens de lucro de vários setores. É um equilíbrio, assim, muito delicado. E essa confusão se reflete totalmente no que a gente vê nas empresas. Cada uma parece estar vivendo numa realidade paralela. Pega o caso da Petrobras. A empresa anunciou uma redução no preço da gasolina em mais de 5%. A gente pensaria, bom, isso deve impactar o resultado. Mas a ação nem se mexeu. Pelo contrário, no último mês acumula uma alta de quase 16%. Não faz muito sentido à primeira vista. Isso mostra que o mercado está olhando para uma história muito maior na Petrobras. A discussão sobre o preço na bomba perde um pouco a relevância quando, por exemplo, o preço do barril de petróleo está subindo lá fora, ou quando há expectativas positivas sobre a gestão e os dividendos futuros. A tese de investimento na empresa hoje vai muito além de uma única decisão de preço. Falando em olhar o quadro geral, tem uma empresa que o mercado parece não conseguir engolir a estratégia de jeito nenhum, a CSN. A saga da redução da dívida continua e a notícia da vez é que eles querem vender até 100% do negócio de siderurgia. O plano é levantar entre 15 e 18 bilhões de reais com isso. Só que o mercado olha para isso com um ceticismo enorme. E com razão. A siderurgia não é um ativo qualquer para a CSN. É o coração da operação. É o que gera o resultado principal da companhia. Vender uma parte tão estratégica para resolver um problema de dívida levanta uma dúvida fundamental sobre, bom, o que vai sobrar da empresa e qual vai ser a capacidade dela de gerar valor no futuro. Quase como vender os motores do avião para pagar o combustível, não é? Você resolve o problema imediato de chegar ao próximo aeroporto, mas levanta uma dúvida enorme sobre como vai continuar voando depois. E o gráfico da ação nos últimos 5 anos, com uma queda de quase 67%, grita essa desconfiança do mercado. Exatamente. A performance do papel é o placar final do jogo. E ele está mostrando uma goleada contra a estratégia da empresa há muito tempo. Mas é engraçado porque enquanto a CSN sofre para se desfazer de um ativo, tem outra empresa, a CBA Alumínio, onde a história é o oposto. O mercado está em festa justamente porque tem gente brigando para comprá-la. As ações dispararam quase 7% num único dia. E no caso da CBA, o que é fascinante aqui é a combinação de fatores. É uma verdadeira tempestade perfeita. Por um lado, você tem a notícia da venda da companhia, que estava meio morna e agora esquentou de vez. Entraram mais 2 empresas na disputa, o que eleva o preço potencial da negociação. Só isso já colocaria um prêmio na ação. Mas não foi só isso, né? Não mesmo. O que turbinou tudo foi o cenário global da commodity.
O preço do alumínio subiu mais de 50% no último ano. Então a CBA ficou mais valiosa por causa da disputa pela compra e porque o produto que ela vende está valendo muito mais. O resultado foi essa explosão, alta de 114% nos últimos 6 meses e mais de 250% desde a mínima do período. Isso também se conecta com outra coisa que a gente viu, o ouro batendo recorde histórico, passando de US$ 5.000 a onça. O que isso sinaliza? Uma corrida por proteção? Sem dúvida. O ouro é o termômetro do medo. Quando grandes investidores globais veem risco no horizonte, seja inflação, instabilidade política ou uma crise econômica, eles correm para ativos reais, para commodities. O ouro atingir um patamar desse sinaliza que há uma busca massiva por segurança no mundo. Ok, então o cenário é esse: algumas empresas voando, outras sofrendo, commodities em alta. Mas o que mais me deixou intrigado olhando os dados da nossa bolsa foi uma esquizofrenia total. De um lado, você tem o capital estrangeiro vindo com tudo, comprando o Brasil sem medo. E comprando de um jeito muito específico, né? Principalmente via ETFs. Para quem não está familiarizado, ETFs são como pacotes de ações negociados em bolsa. É o jeito mais simples e barato para o investidor estrangeiro comprar a cesta básica de ações brasileiras de uma vez só, sem ter que escolher empresa por empresa. Exato. É o atalho para investir no pacote Brasil. E do outro lado dessa história, o investidor brasileiro, tanto a pessoa física, o CPF na bolsa, quanto os grandes fundos institucionais. Parece que está correndo para a porta de saída. A gente está falando de um saldo negativo de quase R$ 2 bilhões para as pessoas físicas e de quase 9 bilhões para os fundos locais. É um buraco de quase 11 bilhões de reais. O que está acontecendo aqui? O que o investidor local está vendo que o gringo não está? Essa é a grande questão do momento. Não pode ser só o risco fiscal de sempre, a preocupação com as contas públicas, porque isso o estrangeiro também monitora. Tem algo novo na mesa, sabe? Algo que talvez afete mais diretamente quem investe aqui dentro, pensando no longo prazo, no acúmulo de patrimônio. E a resposta parece estar numa coisinha que passou quase batida, publicada ali no apagar das luzes do ano passado, no dia 26 de dezembro. Uma nova mordida no bolso do investidor que gosta de receber proventos. Estamos falando da mudança na tributação dos juros sobre capital próprio, o JCP. Uma mudança silenciosa. A alíquota do imposto retido na fonte, que era de 15%, subiu para 17,5%. E muita gente só se deu conta disso agora em 2026, quando o Bradesco, que paga a JCP todo mês, soltou um comunicado, atualizando o valor líquido do seu pagamento. Foi ali que a ficha caiu para o mercado. O governo está ficando com uma fatia maior do bolo. Vamos colocar isso em dinheiro de verdade para ficar claro. Antes, a cada R$ 100 de JCP que uma empresa como o Bradesco te pagava, o governo ficava com R$ 15 e você colocava 85 no bolso. Simples. Exato. Agora, desses mesmos R$ 100, o governo abocanha R$ 17,50. Sobram R$ 82,50 para você. Alguém pode pensar que, mas são só R$ 2,50 a menos. Mas o problema não é esse, certo? De jeito nenhum. O problema é o que esses 2,5% a menos representam ao longo do tempo. O estrago é no efeito bola de neve, nos juros compostos. É um dinheiro que deixa de trabalhar para você para sempre. É um capital que não será reinvestido para comprar mais ações que, por sua vez, pagariam mais proventos no futuro. Usando o exemplo de uma carteira de investimentos com uma posição considerável em Bradesco, essa mudança pode significar quase R$ 1.000 a menos no bolso em 2026. Agora, multiplica isso por 20, 30 anos de investimento. O custo de oportunidade é brutal. É uma sabotagem silenciosa na construção da sua riqueza de longo prazo. Perfeito. E já que a gente usou o Bradesco como exemplo, vamos olhar mais de perto para os bancos. Porque a temporada de balanços está chegando e cada um deles tem uma história bem diferente para contar. Começando pelo próprio Bradesco, que solta os resultados no dia 5 de fevereiro. A expectativa é que o ROI, a famosa rentabilidade sobre o patrimônio, finalmente passe dos 15%. Na prática, para quem já é acionista, isso muda alguma coisa no curto prazo ou é só um número bonito para o mercado aplaudir? Muda
tudo. Pensa assim, existem clubes de investimentos, grandes fundos que têm regras de entrada muito rígidas. E a regra de muitos desses clubes é: só invisto em bancos com ROE acima do custo do capital, que para o setor gira em torno de 15% a 16%. O Bradesco nos últimos anos estava barrado nesse baile. Ele não podia entrar. Se o banco conseguir, de fato, entregar um ROE acima de 15% e mostrar que isso é sustentável, de repente a porta se abre para um caminhão de dinheiro novo de fundos que antes eram estatutariamente proibidos de comprar ação. Entendi. É como se o time passasse de fase e pudesse disputar um campeonato com mais dinheiro em jogo. Agora, do outro lado, temos o Banco do Brasil, que divulga os resultados no dia 11 de fevereiro. E parece uma novela mais complicada. O lucro deve vir bem mais baixo na comparação anual, o que assusta. Mas dizem que o problema da inadimplência no agronegócio está melhorando. Como o investidor deve ler esse balanço? O mercado já está olhando para 2026, não tanto para o resultado do último trimestre de 2025. O Itaú BBA, por exemplo, soltou projeções interessantes. Eles esperam um lucro de 22 bilhões de reais para o Banco do Brasil em 2026, o que seria um crescimento de 17%. É um número bom, mas mais conservador do que algumas estimativas mais otimistas que circulavam por aí. Certo, mas para o investidor que foca em dividendos, o que importa mesmo é quanto desse lucro vai para o bolso dele. Exatamente. E aqui está o ponto crucial para o Banco do Brasil. A política de pagamento de proventos, o chamado payout. O banco deve manter essa política em 30% do lucro. Agora, vamos traduzir isso. Com um lucro de 22 bilhões e um payout de 30%, o dividendo por ação seria de mais ou menos R$ 1,15. Isso dá um rendimento anual, um dividend yield, de cerca de 4%. Mesmo que o banco surpreenda e tenha um lucro de 26 bilhões, o dividendo subiria para R$ 1,36, o que ainda daria um rendimento abaixo de 5%. Ou seja, o teto do dividendo está baixo por causa dessa política de payout. Exato. A conclusão é que, para o investidor focado em renda, o fator mais importante a se observar no Banco do Brasil em 2026 não será se o lucro foi 1 ou 2 bilhões acima do esperado. Será qualquer sinal, qualquer pista de que a diretoria pode flexibilizar essa política de payout. Enquanto ela estiver travada em 30%, o dividendo não decola, por mais que o lucro seja bom. Faz todo sentido. E para fechar o setor, as projeções para os outros grandes bancos pintam um cenário bem diverso, né? O Bradesco, como falamos, em recuperação, com lucro esperado de 6,4 bilhões, e o que chama a atenção é o Nubank, com projeção de lucro de quase 5 bilhões, já superando o Santander com 4,1 bilhões e até o lucro trimestral do Banco do Brasil, enquanto o BTG continua sendo uma máquina de rentabilidade, com retorno de capital acima de 27% e lucro de 4,5 bilhões. É a fotografia de um setor em plena transformação. Os bancos tradicionais lutando para recuperar a rentabilidade perdida, enquanto os novos players digitais mostram uma capacidade impressionante de crescer. E agora, de gerar lucro em escala. Bom, vamos tentar amarrar tudo isso. O que fica dessa nossa conversa, para mim, é um cenário de muitas camadas. Primeiro, temos essa dinâmica estranha de um mercado cuja alta é puxada pelo capital estrangeiro, enquanto o investidor local, que em tese conhece melhor os riscos, está mais cauteloso e saindo. Segundo, temos essa nova regra do jogo, o aumento do imposto sobre o JCP, que não é trivial, é uma mudança que corrói a rentabilidade de longo prazo e pode estar pesando na decisão desse investidor local, especialmente aquele que investe para aposentadoria com foco em renda. E, por fim, um setor bancário que não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. Temos a história da recuperação do Bradesco, dependendo do ROE, as amarras na política de dividendos do Banco do Brasil e a ascensão meteórica da lucratividade do Nubank, que já está incomodando os gigantes. A reflexão que fica é a importância de olhar para além da manchete. Não é só ver se o lucro de uma empresa cresceu, mas entender como esse lucro vai chegar ou não no bolso do acionista.
Não é só comemorar a alta do índice da bolsa, mas questionar quem está sustentando essa alta e se essa base é sólida. Perfeito. E isso nos deixa com uma provocação final. Considerando que os investidores locais estão vendendo enquanto o capital estrangeiro entra e que o novo imposto afeta diretamente o retorno das empresas que historicamente eram as preferidas para gerar renda, fica uma questão para reflexão. Será que estamos no início de uma mudança estrutural na forma como o capital é alocado no mercado brasileiro, privilegiando mais o crescimento do que a distribuição de renda? Bem-vindos ao debate. Olá! Hoje o nosso papo é sobre o impacto da nova tributação sobre os juros sobre capital próprio, o JCP. A alíquota que incide sobre eles, ela subiu de 15% para 17,5%. Exato. E a grande questão que fica é, essa mudança fiscal, ela representa um obstáculo relevante para o investimento em grandes bancos brasileiros? Ou, no fim das contas, os efeitos são meio secundários diante das perspectivas de lucro? Pois é, eu vou defender que o impacto desse novo imposto é sim significativo e não deveria ser subestimado pelo investidor de longo prazo. E eu vou argumentar que os fundamentos do negócio, como a recuperação da rentabilidade e as decisões da gestão, são muito mais determinantes para o retorno do acionista. Olha, para mim, o foco excessivo na mudança da alíquota desvia a atenção do que realmente importa. Se a gente pega uma empresa como o Bradesco, a principal notícia é a expectativa de que o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, volte a ultrapassar os 15%. É isso que atrai os grandes investidores. E no caso do Banco do Brasil, a projeção de um dividendo baixo, na casa de 4%, está muito mais ligada à política conservadora deles, de distribuir só 30% do lucro. A discussão relevante é se o banco vai aumentar essa distribuição, não a mudança de 2,5 pontos percentuais no imposto. Certo. Eu entendo o seu ponto, mas eu vejo a questão por um ângulo um pouco diferente. Subestimar o aumento de impostos, para mim, é um erro. O efeito composto dessa tributação corrói o patrimônio ao longo do tempo, sabe? E não é teoria. O exemplo prático do Bradesco é bem claro. Um provento que seria de R$ 1,15 líquidos por ação, com imposto a 15%, cai para R$ 1,12 com a alíquota de 17,5%. Pode parecer pouco, mas multiplica isso por um volume significativo de ações e, ao longo de anos, isso representa milhares de reais que deixam de ser reinvestidos. É uma perda real, imediata, enquanto a melhora nos lucros é, por enquanto, uma projeção. Eu entendo o seu ponto sobre o efeito composto, claro, mas a escala aqui é incomparável. A projeção de lucro do Banco do Brasil para 2026 é de 22 bilhões de reais. Uma variação de, 10% nesse lucro, para cima ou para baixo, teria um impacto muito mais dramático no dividendo do que essa alteração na alíquota do JCP. O verdadeiro motor do retorno é a capacidade de geração de caixa da empresa, não a fração que o governo retém. Mas essa projeção de lucro vem acompanhada de uma expectativa de crescimento de apenas 17%, que algumas casas até consideram conservadora. A gente está falando de um cenário onde o dividendo já é baixo. Então, o aumento do imposto agrava uma situação que já não é ideal. É um vento contrário garantido, enquanto a melhoria operacional é uma meta a ser alcançada. Não podemos tratar uma certeza, que é a maior tributação, como menos importante que uma incerteza, que é o lucro futuro. Contudo, a política de pagamentos é uma decisão da gestão. É algo que está no controle da empresa. Se o Banco do Brasil, diante de um lucro de 22 bilhões, decidisse aumentar seu payout de 30% para 40%, o aumento no dividendo para o acionista anularia com folga o efeito do novo imposto. O investidor não deveria estar mais preocupado em analisar a estratégia da diretoria do que a legislação fiscal. Isso seria ótimo, mas é uma decisão discricionária, é especulativa. A política fiscal, por outro lado, é uma regra do jogo que afeta todo mundo, de forma concreta. Basear uma tese de investimento na esperança de que uma empresa mude sua política histórica de distribuição de lucros é
é mais arriscado do que simplesmente constatar que, nas regras atuais, o retorno líquido do investidor diminuiu. A análise crítica deve se concentrar nos fundamentos, a capacidade de um banco gerar lucro, sua eficiência medida pelo ROE e, crucialmente, as decisões estratégicas da gestão sobre como remunerar seus acionistas. Esses elementos têm um poder muito maior de definir o sucesso do investimento. Por minha parte, eu concluo que ignorar a erosão gradual do capital via impostos é perigoso, principalmente para quem foca em renda passiva. Essa nova alíquota representa uma diminuição permanente no fluxo de caixa que o investidor recebe. É um fato que torna o desafio de compor patrimônio ainda maior, especialmente em cenários de dividendos que já são modestos. A discussão de hoje mostra bem essa tensão entre analisar os fatores internos de uma empresa e as condições externas do mercado. Fica claro que ponderar o peso de cada um desses fatores é, no fim das contas, essencial para uma tomada de decisão bem fundamentada. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.